Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estarmos juntos, meus filhos e filhas da obra Paz e Bem, para partilharmos sobre a palavra de Deus, hoje falando sobre a comunhão de bens. Pois é, todo segundo sábado a obra Paz e Bem se reúne para a festa da comunhão de bens. E vamos entender um pouco sobre esse mistério maravilhoso de nós sermos gratos a Deus e darmos a Ele o louvor devido a partir daquilo que eu devolvo a Ele, não é? Mas para começarmos, vamos chamar a Santíssima Trindade para nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha iluminar nossos corações e nesse momento possamos partilhar a palavra segundo a vontade do Senhor e o que Ele quer para nós. Vamos iluminar nossa partilha de hoje com o texto bíblico de Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 24. O que diz? Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante do texto que fala da apresentação do Senhor no templo. Todo primogênito precisava ser ali resgatado. São Lucas fala de apresentar, consagrar a Deus. Mas ele era resgatado nessa consagração através da apresentação de um animalzinho, né? Do sacrifício de um animal, que ali era colocado, ofertado. Eu ofertava no altar do Senhor e pegava meu filho de volta, né? Quem era pobre fazia o sacrifício de 2 rolinhas, par de rolinhas ou 2 pombinhos. Como é o caso de Nossa Senhora e São José, aí que prova que eles eram pobres, por isso São Lucas vai citar que eles levaram aí 2 aves. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? É porque todas as primícias, tudo pertence a Deus, tudo é dom de Deus. Por isso, se tudo que eu tenho pertence a Deus, aquilo que é a minha primeira colheita, os meus bens que eu ganho em primeiro lugar, eu devolvo a Deus, eu oferto a Deus. Os meus filhos, o meu primeiro filho pertence ao Senhor. Então, todos os dons pertencem a Deus. Essa é a realidade daquele povo que entendia isso. Por isso, os dízimos, a gente vai ver no Antigo Testamento, eram retirados na 10ª parte daquilo que me vem, do salário que eu ganhava, da colheita, né? Então, pertencendo a Deus, o que eu faço? Eu devolvo a Ele. No cristianismo, né, isso foi atualizado de uma forma maravilhosa. É tanto que a palavra dízimo ela não se encaixa muito bem na linguagem cristã. Eu vou dizer isso, explicar isso depois. Mas o próprio catecismo da igreja, que eu tenho aqui em mãos, olha só que lindo. Nos mandamentos da igreja, antigamente ele dizia, 5º mandamento, pagar o dízimo conforme o costume. Mas isso não está no catecismo dessa forma. Se a gente pegar aqui o número 2043, né, diz assim, no 5º mandamento, diz, ajudar a igreja em suas necessidades. Esse mandamento recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas próprias possibilidades. Então, não se trata apenas do dinheiro, mas da minha oferta de vida. Vai muito mais além. Obviamente que a igreja precisa. Assim, numa escala também como igreja, dizer assim, a Paz e Bem precisa do sustento. E cada um
segundo o mandamento da igreja, é responsável pelo sustento. Você é responsável pelo sustento da obra Paz e Bem. Você que participa dela é responsável pelo sustento. Mas como? Como é que eu faço isso, né? Voltando também um pouquinho, nessa semana, nós vimos alguns textos, o capítulo 7, eu acho, de Marcos, São Marcos, isso. Quando Jesus discute com os fariseus a respeito do que é puro e do que é impuro, é que os judeus, os fariseus, eles quando vinham do mercado, eles faziam aquele ritual de purificação. Sempre na casa de um judeu tem as talhas para as purificações. A gente vai lembrar disso lá nas bodas de Caná, que tinha umas talhas lá, não era? 5 talhas, e foram enchidas de água, e dizia para a purificação. É porque era muito comum eles fazerem isso quando vinham do mercado, entendendo que os animais, os legumes, as frutas, todos são seres vivos e pertencem a Deus. E para a gente poder se alimentar, tem que matar a galinha, o cordeirinho, para servir de alimento. Tem que tirar o arroz ali do pé, tem que tirar a maçã, a fruta. Então é um ato de matar o ser vivo para poder servir a gente. E isso me deixa impuro. Por isso eu vou lá e faço todo aquele ritual de purificação. Mas é interessante essa linguagem, até para que a gente entenda que tudo pertence a Deus. Mas o problema lá na discussão é porque dizia que tornava impuro se eu comesse aquele alimento sem fazer aquele ritual. E Jesus diz, o que torna o homem impuro é o que sai do seu coração. Entende? É isso que nos torna impuros. Então, partindo dessa ideia de que tudo que nós temos pertence a Deus, nós precisamos devolver a Ele na forma de ajuda financeira, porque assim, Deus não precisa de dinheiro. Assim, se você quem não é dizimista, quem não colabora com o reino de Deus é ladrão de Deus. Ninguém é ladrão de Deus. Não funciona assim. Provavelmente no Antigo Testamento, mas nós estamos falando de uma outra realidade. Aquela realidade de quem teve o coração transformado por Deus e se sente grato por Ele. Então, quando a gente se reúne para fazer a nossa festa de comunhão de bens, a sua contribuição à obra Paz e Bem nunca será dízimo. Não se trata da 10ª parte. Se trata da melhor parte. Se trata do meu louvor a Deus. Se trata daquilo que eu oferto para Ele de bom. Eu não vou meter a mão no meu bolso aqui, por exemplo, para escolher a nota mais rasgada, mais destroçada para contribuir com o reino. Eu não vou, por exemplo, na hora de fazer uma doação de uma roupa, pegar a pior das minhas roupas, aquela que eu nem uso mais, porque está toda estragada, para dar para alguém. Isso não cumpre com a lei da gratidão a Deus, da partilha. Quando a palavra de Deus nos interpela sobre sermos generosos, assim como nosso Senhor foi generoso conosco, doando a sua própria vida, entendemos que esse movimento deve partir do nosso coração, das primícias, do que há de mais importante. Então não se trata de 10, de 9, de 7, trata de, nas minhas possibilidades, olha o que diz o catecismo, aqui é a norma para nós, cada um conforme as próprias possibilidades. Eu não vou dar um passo a mais do que minhas pernas, como tem algumas igrejas por aí, né, fora da Igreja Católica, dizendo, faça o seu sacrifício. Quer dizer, tem gente que tira da boca do próprio filho. Não é assim que funciona. Agora, o que nós temos é bem verdade que pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, como nós chamamos nosso momento de contribuição?
com a obra Paz e Bem? Comunhão de bens. E a comunhão de bens, isso, o que eu tenho, eu reparto com a comunidade. O que é meu, na verdade, pertence a Deus. E nessa realidade, eu quero, de forma espontânea, alegre e gratuita. Ninguém está me forçando a isso. Eu faço porque eu sou grato. Eu faço porque a minha vida foi transformada por Deus e eu quero que outras pessoas também vivam essa mesma experiência. Por isso, bom, quem está custeando a gravação desse vídeo? Quem está pagando as custas de energia elétrica para que eu seja iluminado, esse microfone? Quem? É você que colabora conosco. Sem a sua ajuda, isso não seria possível. Quem custeia, por exemplo, a reflexão do Evangelho que a gente faz todos os dias, demanda tempo, pesquisa, muitas coisas ali para fazer aqueles 10 minutos todos os dias enquanto faço o café. No entanto, muitas pessoas são beneficiadas. Eu recebo feedback de várias pessoas de diversos lugares do Brasil. Sem contar os nossos grupos de oração, sem contar os nossos momentos de retiro, as formações, a evangelização. Então, tudo isso é uma demanda da obra Paz e Bem, que demanda recurso. Recurso humano, de pessoas, recursos financeiros, e nós fazemos isso na celebração da comunhão de bens. Então, é muito importante que essa consciência, eu me converti. Vamos ver se essa conversão foi autêntica. Porque quando eu viro uma pessoa avarenta, e Jesus condena a avareza, Jesus não condena a riqueza, Jesus condena a avareza. Às vezes você compra uma caixa de chocolate, quer comer ela todinha sozinho, esconde. E nós estamos numa sociedade altamente egoísta. Eu fui ensinado desde criança a repartir, e até o chiclete que a gente tinha, partia na metade, era uma coisa até anti-higiênica, para dar para minha irmã. Hoje o pai e a mãe dão um ensinamento: meu filho, está aí o seu lanche na lancheira, mas cuidado, coma todinho, sozinho. Se o menino partilhar, vai receber um carão do pai. Que é isso? Nossa mãe disse: se você não repartir, você apanha. É peia. Então, nós estamos criando uma sociedade completamente individualista, que pensa só em si. Quando você olha para aquilo que você tem, sabendo que foi Deus que lhe deu, e o que você tem também deve ser compartilhado com os outros. Aí a gente entende. Você vai saber se a obra de conversão aconteceu verdadeiramente na sua vida, se e somente se você souber partilhar os seus bens. Porque a conversão aqui, cabeça, você escuta a pregação, desce para o coração aqui e vai até o bolso. Senão, meu irmão, a tua conversão ficou pela metade. Você é capaz de gastar uma fortuna num bar, numa pizzaria, num rolê com os colegas, mas não é capaz de separar um pouco do que tem e acha que o que está dando é muito. Geralmente as pessoas que reclamam, nunca reclamam assim, né? Não vou dar o dízimo, não vou dar a contribuição para a comunidade porque Deus não precisa, ou porque eu faço isso com os pobres. Nunca faz. Nunca faz. Então, a sua contribuição, ela é um sinal da sua conversão. É como você se sentir participante dessa obra. Eu faço parte dessa comunidade. É tão ruim que você tem um filho dentro de casa e esse filho não chega junto para nada, não lava um prato, lava o prato que come,
não lava a roupa, aliás, nem junta, joga o sapato no meio da casa, não sabe quanto você paga de energia, deixa as luzes acesas, sabe? Não sabe quanto você paga de água, estraga a água, bebe água num copo, deixa ali, sabe? Parece que ele é um hóspede e não um filho. Você sofrendo, ele não percebe que você está ali passando o pano na casa, limpando, mas ele está lá passando com os pés, sujando tudo, e para ele tanto faz. Então, essa conversão não aconteceu. Não aconteceu. Se você não se sentir participante das coisas da comunidade. Meu Deus, eu vou apagar essa luz aqui, porque vai consumir mais energia e tudo mais, e a comunidade precisa não só se manter, ela precisa também investir em novas frentes de evangelização e tudo mais. Então, a luz que eu apago não é a luz que eu pago, né? Eu já não pago, a luz que eu apago. Então, essa cadeira que ficou aqui, está no sol, está levando chuva, vou juntar, vou colocar. Alguém jogou esse papel no chão. Então, a gente se sente participante. Está vendo como a questão da comunhão de bens ela vai muito além do dinheiro? Mas que parte do dinheiro, porque quando eu ajudo, você vê uma pessoa que ganha um carro novo, do pai, uma BMW, vai fazer rolê, mete o pé no acelerador, bate, não cuida. Agora, se ela comprar o carro, ela vai dizer, poxa, custou meu suor. Custou meu suor. Aí a pessoa tem mais zelo. Geralmente aquilo que é dado assim, a pessoa não se importa. É bom que a gente viva essa experiência do construir. Você está construindo isso conosco. Tudo que nós temos aqui, nós temos porque você nos ajuda. Então, a questão de ser fiel naquilo que você se propôs a Deus, sem constrangimento, sem tristeza, sem nenhuma não um forçamento de barra, mas entendendo que você é responsável. Essa obra pertence a você também. Então, hoje, dia de comunhão de bens, ou nos outros dias, pense, em que eu posso fazer para ajudar? Ah, mas eu não tenho como ajudar aqui a comunidade de forma nenhuma. Digamos que você esteja numa situação muito complicada. Entre em contato conosco para a gente lhe ajudar. Outra coisa, ninguém é tão pobre, e a gente lembra do óbolo da viúva. Ela só tinha 2 moedinhas que ela colocou lá. Jesus observa aquilo e diz, ela deu mais do que todo mundo. Bom, como que ela deu mais? Porque ela deu do que tinha. Os outros deram do que sobrava. Então não é a quantidade, não é os R$100 que você dá ou R$2 que você dá. É como você oferta isso. Se é de coração. Estou sempre fazendo esse gesto, né? Porque se não sai daqui, não adianta. Não adianta, meus queridos. Então, façamos agora esse nosso exame de consciência. Eu realmente me converti mesmo? Eu realmente tenho as coisas entendendo que elas são de Deus? Eu as administro? Ou eu sou um usurpador das coisas de Deus? Eu só quero que venha a mim. Eu só quero que eu seja ensinado sobre o Evangelho, eu só quero que tenha uma cadeira ali, só quero que tenha um ar-condicionado ou um ventilador para me refrescar no grupo de oração, eu só quero que tenha tudo preparado, mas eu não dou a minha contrapartida. Eu não sou capaz nem de juntar a cadeira que está ali no final do grupo de oração. Eu não sou capaz de entender que tudo foi disponibilizado para mim. E Deus deu a vida e me deu a vida como um dom para que eu também oferte a Ele. Então é isso, meus irmãos. Essa primeira intervenção nossa aqui é para dizer sobre as nossas primícias, sobre colaborar com o reino de Deus. E aí eu dizia, se você não tem,
procure quem tem. Sempre tem alguém perto de você que pode nos ajudar. E quantas pessoas já foram salvas, tiveram suas vidas transformadas, não estão na comunidade porque elas não têm a vocação, mas elas amam a obra Paz e Bem. E aí eu conclamo você também, não só a ser um colaborador, mas a procurar outras pessoas que queiram ajudar. Você não vai precisar dar nenhum sermão. As pessoas sabem do que a gente faz. E elas vão abrir o coração. Mas aí tem que ver o seu testemunho. Ela olhando para você vai pensar o quê? Poxa, se você, meu irmão, minha irmã, que teve a vida transformada por essa comunidade, me é um sinal para mim de que eu sei que eu preciso ajudar para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça. Eu peço ao Senhor agora, nesse momento, que venha tocar o nosso coração. Muito obrigado porque Tu, Senhor, tem derramado muitas bênçãos na nossa vida. Eu sei que eu tenho muitas necessidades ainda, mas ninguém é tão pobre que não possa ofertar. Dá-me a graça de ser generoso. Dá-me a graça de também devolver e ter essa alegria de fazer parte dessa obra sendo um colaborador dela. Muito obrigado, Jesus, por essa graça maravilhosa, porque Tu és o nosso Deus e não nos deixa faltar nada e tem nos dado tudo muito além do necessário. Muito obrigado, Senhor. E obrigado a você que ficou até agora conosco para ouvir essa reflexão sobre a comunhão de bens. Até o nosso próximo encontro, viu? E até à noite, na nossa festa da comunhão de bens. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.